Estamos na reta final do Enem e eu fiz uma lista especialmente para você que está estudando para essa prova e quer acertar mais questões. Eu selecionei os principais assuntos de física conforme estatísticas que eu fiz das questões do Enem 2021 e 2020 para trazer para você os assuntos que têm maior probabilidade de cair. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste. Agora eu vou mostrar para você a lista de assuntos que você tem que estudar de física para o Enem 2022. Vamos lá. O primeiro assunto que eu selecionei foi calorimetria, especificamente transmissão de calor. E aqui eu selecionei tópicos para você ter cuidado com esses tópicos e saber o que vai cair. Olha só, primeiro condução térmica, depois fluxo de calor, convecção e radiação e recepção da radiação, que tem convecção, condução, radiação de calor. Beleza, qual é a recorrência desses tópicos nos anos anteriores? Em todas as provas de 2020, que foram 3 provas, teve a regular, a digital e a PPL, a gente teve questões relacionadas com esse assunto. E no Enem 2021, do ano passado, na prova regular, a gente teve 2 questões. Inclusive, eu trouxe aqui esses 2 exemplos de questões. Primeiro, falava da relação do calor, suor, como que o corpo faz para liberar esse calor, a energia térmica do corpo. E a outra questão que falava aqui de brisa marítima, você tinha que ter esse conhecimento básico dos conceitos de convecção e irradiação. Veja que aqui o foco maior é teórico mesmo, é você saber os conceitos básicos, saber diferenciar essas formas de transmissão de calor. Sabendo isso bem, que não é difícil, você já consegue levar uma questão desse tipo no Enem. O segundo assunto é eletrodinâmica, associação de resistores e circuitos elétricos. Então aqui vai envolver conhecimento de quê? Vai envolver conhecimento de resistores, aqui é da resistência equivalente, quando você tem vários resistores e conforme você monta o sistema elétrico, o circuito, então pode ser tanto em série quanto em paralelo, você vai utilizar fórmulas específicas para calcular a resistência equivalente. Você também tem que saber como é que você vai colocar um voltímetro, por exemplo, deve ser em paralelo, ou então um amperímetro que deve ser em série. Sobre a recorrência desses tópicos, eles são muito recorrentes, caiu em todas as provas do Enem 2020, das 3 versões do Enem 2020, e na versão regular do Enem 2021 foram 3 questões, as quais coloquei aqui. Essa aqui está focada mais na resistência, você saber a segunda lei de Ohm, para você saber definir aqui qual resistência é maior ou menor. Nessa segunda questão, que também envolve circuitos aqui, você vai ter que saber montar o circuito, se vai ser em paralelo, em série, qual parte vai ser em paralelo, qual parte vai ser em série. Apesar de ter aqui uma pilha, né, relacionada ali à química, mas essa questão é predominantemente de física mesmo. E por fim tem mais uma questão, veja, novamente, 3 questões só no Enem 2021 desse mesmo assunto. Certo? Então veja a importância que você tinha que montar o circuito conforme essa montagem para acender diferentes luzes, beleza? Então você tem que saber muito bem essa configuração dos sistemas elétricos. O próximo assunto é ondulatória, introdução ondulatória e fenômenos ondulatórios. Aqui eu fiz uma subdivisão em 2 partes. A primeira parte falando mais de pulsos e ondas, classificação das ondas, velocidade da propagação de uma onda. Eu marquei aqui em vermelho, ó, ondas periódicas, equação fundamental. Essa equação fundamental é muito importante você saber, ela é muito fácil e você saber aplicar de forma às vezes muito simples nas questões, mesmo questões de cálculo, você sabendo aplicar, você já consegue levar essa questão, ganhar essa questão. A recorrência no Enem 2020 foram 2 questões, no Enem 2021 foram 3 questões. Veja o seguinte, aqui eu trouxe as 3 questões de forma rápida para você ver. Aqui fala da parte aqui de ondas eletromagnéticas, que é um tópico aqui que eu deixei também, relacionando com as cores e o comprimento de onda. Aqui temos outra de aplicação, não seria de colocar números, mas de você entender como que funciona a frequência e a velocidade dentro dessa equação fundamental da ondulatória. E por fim tem um aqui de eletrocardiograma, que você aplicaria essa fórmula trazendo aqui os dados coletados desse gráfico, também é uma questão relativamente tranquila. Então veja que dentro desse tópico de pulsos e ondas, classificação de ondas, ondas periódicas, utilizando essa equação fundamental, ondas eletromagnéticas, você já teria aqui 3 questões do Enem do ano passado, isso só na versão regular. Além disso, tem essa outra subdivisão aqui que é fenômenos ondulatórios. Quero chamar a atenção para essa aqui, ó, muito importante, não caiu no Enem 2021, porém caiu muito em todas as provas do Enem 2020, ou seja, tem uma alta probabilidade de cair em 2022. Veja que a recorrência em 2020 foi de 5 questões, é muita questão. E como não teve no Enem 2021, é muito provável que vai cair agora nesse Enem 2022. Então estude os fenômenos ondulatórios, não é um assunto difícil, você sabendo diferenciar bem, olha algumas questões do Enem que envolvem esses fenômenos, para você saber diferenciar quando que vai ser um fenômeno de interferência, se é construtiva, se é destrutiva, fenômeno de ressonância e etc. Sim, você vai conseguir, com certeza, acertar mais uma questão de física aí no Enem 2022. Por fim, lançamento horizontal e oblíquo.
Foram duas questões no Enem 2020, uma questão no Enem 2021, essa questão aqui que era relativamente difícil, envolvia mais cálculo, um pouco mais de interpretação, não é uma das questões mais fáceis, mas o que eu aconselho para você? Mesmo que você não tenha tempo de explorar esses cálculos, tente entender pelo menos os conceitos, porque já caíram questões do Enem envolvendo esses conceitos, desses lançamentos, você saber quanto que vai ser um movimento uniforme, uniformemente variado, conforme a decomposição aí desse movimento. Você tem que estudar esses tópicos, você não pode ir para o Enem sem esses tópicos, porque eu fiz esse compilado com base em estudos que eu fiz no Enem 2020 e 2021, ou seja, eu trouxe aqui para você aqueles que são mais recorrentes, inclusive eu percebi o padrão de cobrança desses assuntos também em Enems anteriores ao Enem 2020. Então vale muito você dedicar o seu tempo, mesmo que agora você tenha um tempo mais curto até a prova, porque são poucos assuntos, então você vai conseguir dar um tiro muito certeiro. Se você gostou dessa dica de hoje, faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se nesse canal para você receber as próximas dicas e comenta aí o que você achou, que também você vai me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.